do Coffee Break. Eu falo, ó Soutor Nelson Vaquinhas, por favor, ponha a malta aqui a entrar. Há muitos anos eu ia aos congressos a Lisboa e tinha um professor que dizia, que por acaso era cá de Coimbra, que dizia o mais importante dos congressos era a viagem para lá e a viagem para cá, do Porto para Lisboa, de Lisboa para o Porto, e os almoços e os coffee breaks. Só que nós temos um programa e apesar dos coffee breaks, pelos vistos, serem bons, eu agradecia. Mas os lusófonos dos hoje somos só Angola e Cabo Verde e Moçambique Não responderam. E vem Rosa, e vem esta senhora, não sei se vocês conhecem, que é da CPLP. Sim, ela. Sim, estive com ela numa. Bem, 3 anos, uma coisa qualquer. Quando eu estava a olhar, estava a achar que conhecia. É. Rosa, não sei se já conhece, diretora do arquivo de Santo Meio Já Príncipe. encontramos duas. Não, encontramos no hotel. Mas eu falei consigo ao telefone. Quando estávamos a organizar a primeira cultura da Comissão Nacional. Não, os arquivos. Doutor Diogo. Sim, sim, sim. Doutor Diogo. Passado, não foi? Doutor Diogo Vivas, se faz favor, diz lá fora para entrarem. Obrigada. Mas Angola teve sentado. Conversam no fim. Está tudo muito animado, assim é que eu gosto. Tudo muito animado. Eu vi a sua cara de algum lado, não sei. Nós estamos no primeiro encontro da CPLP. Então, o meu problema é que eu vejo as caras, mas depois não identifico as pessoas. Esse é que é o meu problema. Não, pode ser a CPLP, não importa nada que seja a CPLP. Para mudar um bocadinho, para mudar um bocadinho, para mudar um bocadinho. Sim, já pusemos já. Não, se tivesse um papel falava, mas assim com o PowerPoint. Não, eu estou no Hotel do Luso. Eu estou. Encontramos lá também. As cadeiras são um bocadinho melhores que aquelas ali em baixo. Mas é um bocadinho alta. Aqui. Por favor. Presta atenção aí? Presta atenção aí? Eu não sei. Isto fora primeiro, sim. Mas a minha caneta está bom. Não, tem tinta assim. Está frio. Coimbra é mais frio que Lisboa. Eu devia trazer as outras. A chuva, eu ponho tanta chuva hoje, meu Deus. E parece que em Lisboa está bom tempo. Está, aqui está muito frio. Pois que a minha irmã dizia-me, a minha irmã está em Lisboa e dizia-me, não precisas, quando eu falei com ela, vou-te buscar, não vou buscar, eu disse, não, está tudo organizado, no regresso é que depois fico lá, olha, não precisas dizer muita coisa, não está frio, está bom tempo. Eu fui à previsão na internet e disseram-me que em Coimbra estaria chuvoso e com temperatura entre 15 a 17 até o final de semana. Eu disse, olha, pelo simples não vou umas camisolas a mais, porque eu se estiver frio... É mais prudente, é mais prudente. Já está
Não, desta vez. Não, deve ser CPLP. Não, para não. Sou sempre a primeira a falar. Padece desse mal. Não sei como é que é a distribuição, não sei. Primeiro quem? Sugeriu que começamos pela CPLP. É? Sim. Posso? Doutora Sónia, O agradeço senhor para não ser sempre a diretor primeira. manda. Muito boa tarde. Eu só estou aqui como penetra para dizer mais uma vez, para dar mais duas informações. A primeira diz respeito, eu não sei se estavam cá de manhã, diz respeito ao jantar de gala que vamos ter amanhã no fim dos trabalhos. O restaurante será aqui no restaurante Lógia, no Museu Machado Castro. Temos que dar a indicação do número de pessoas hoje ao fim do dia, à noite, portanto, se quiserem inscrever-se, façam favor junto do secretariado. A outra informação é que no sábado vamos ter uma visita a Condeixa, a Conímbriga e ao Museu ao Poros, seguida de almoço também em Condeixa, especialmente dedicado aos nossos amigos brasileiros, em particular julgo ao Dr. Daniel Flores, um almoço de leitão, porque a doutora Angélica já foi comigo ao leitão. Portanto, se também quiserem inscrever-se, façam favor. E agora, a título muito particular, eu peço imensa desculpa, esta mesa seria moderada por uma das minhas orientadoras e amigas, a doutora Maria José Azevedo Santos, que está em casa, na cama, por ordem minha, porque eu inverti os papéis e, em vez de acatar as ordens da minha orientadora, fui eu que lhe dei a ordem de estar em casa, porque está com uma grande gripe e amanhã quer estar presente no jantar de gala que vamos ter, por isso hoje não será ela a moderar a mesa, mas tenho a certeza que o ilustre membro da comissão organizadora, a senhora doutora Leonor Calvão Borges, fará tão bem, ou melhor, que a doutora Maria José. Uma boa sessão. Muito boa tarde. Vamos então dar início à mesa redonda sobre os arquivos da lusofonia. Aqui à minha esquerda tenho a doutora Rosa Paes, da CPLP, a doutora Sónia Carvalho, diretora do Arquivo Nacional de Angola, peço desculpa, a doutora Alexandra Aparício, peço desculpa, diretora do Arquivo Nacional de Angola, a doutora Sónia Carvalho, diretora do Arquivo Nacional de São Tomé e o Arquivo Histórico Nacional de São Tomé, e o doutor Silvestre Lacerda, diretor da DG Lab. A palavra vai ser dada por ordem alfabética, primeiro das pessoas convidadas, e será a primeira a doutora Rosa Paes a fazer a intervenção, tentando, nesta mesa redonda, verificar os pontos de convergência dos saberes arquivísticos no mundo lusófono. Doutora, faz favor. Sim. Ilustres oradores e moradores convidados, distintos participantes, minhas senhoras e meus senhores, é com grande satisfação que dirijo estas palavras a todos aqui presentes, começando por agradecer em nome do Sr. Secretário Executivo da CPLP, Embaixador Francisco Ribeiro Teles, e na qualidade de responsável do Arquivo Histórico e técnica especialista em arquivos, agradecer pelo amável convite para participar neste grandioso evento, saudar a comissão organizadora e, em particular, à professora doutora Maria Beatriz Marques, que muito nos honra estar presentes para participar na mesa redonda sobre o tema Arquivos da Lusofonia
tema muito importante. Quero ainda agradecer aos ilustres oradores e moderadores que hoje já nos prestigiaram e vão prestigiar com as suas comunicações sobre os arquivos. Tenho a certeza dos contributos inestimáveis para este diálogo, sempre inacabado, entre especialistas que visam contribuir para o desenvolvimento de conhecimento nesta área e na recuperação da memória histórica coletiva dos países da CPLP. Na Declaração Constitutiva da CPLP, a língua é apresentada nas suas múltiplas valências e potencialidades. É meio privilegiado da difusão, da criação cultural e científica, de projeção internacional de valores e um instrumento ao serviço do desenvolvimento, da partilha de vínculos históricos e da valorização de um património documental histórico comum a ser preservado, respeitado e acarinhado por todos. Foi realizado no mês de maio de 2018, na sede da CPLP em Lisboa, o primeiro encontro dos arquivos históricos e bibliotecas nacionais da CPLP. Estiveram representados os diretores dos arquivos históricos de Cabo Verde, de Moçambique, da Guiné-Bissau, o arquivo histórico ultramarino representado pelo diretor da Digilab Torre do Tombo, arquivo diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, a Fundação Mário Soares, que possui também acervos de alguns Estados-membros da CPLP e entidades de referência. Será editada e publicada oportunamente a ata deste encontro. O Secretariado Executivo decidiu destacar a importância dos arquivos históricos e das bibliotecas nacionais da preservação do legado histórico e cultural dos países da CPLP nas comemorações do Dia da Língua e da Cultura, que decorreu na sede em Lisboa. Pretendeu-se, deste modo, chamar a atenção para a relevância dessas instituições e para o papel essencial que cumprem em cada um dos nossos países. Numa era marcada pela velocidade e pela informação em tempo real, refletir sobre a dimensão temporal de longa duração inerente à atividade dos arquivos surge como um contraponto necessário, talvez mesmo indispensável, ao ritmo acelerado que marca as nossas vidas nos dias de hoje. Os arquivos são uma ferramenta essencial para que possam ser exercidos os direitos à memória e à identidade, dimensões fundamentais da cidadania no plano individual, da soberania no plano nacional e da solidariedade no plano comunitário. É, através desses registros, que podemos conhecer e compreender como ocorreu o encontro de culturas que deu origem aos nossos países e à nossa comunidade. Ajudam a explicar como se formaram as nossas identidades e o que nos torna singulares, fornecem-nos informações sobre os contextos formais e institucionais nos quais se delineou a nossa trajetória através do tempo e que nos fez chegar até aqui hoje. Nesse sentido, a valorização e adequada preservação dos acervos dos nossos arquivos nacionais devem ser uma responsabilidade permanente dos nossos respectivos governos. Contudo, só preservar não é suficiente. Acredito que os arquivos devem ser instituições vivas e vibrantes. Para isso, é necessário também que seja garantido o acesso aos acervos de modo mais amplo. As novas tecnologias de informação são, nesse aspecto, importantes aliados dos arquivos ao ampliar e agilizar as possibilidades e modalidades de consulta. Compete aos especialistas da área constituir um significativo e relevante papel na mobilização de recursos para definir estratégias de valorização e de reconhecimento dos arquivos nas instituições. Assegurar práticas arquivísticas eficazes e eficientes de gestão de informação na era das novas tecnologias no século XXI. Agora vou falar de um projeto que está em desenvolvimento e implementação, em que sou a coordenadora do projeto, no Arquivo Histórico. Na identificação do relevante acervo documental de natureza histórica, cultural e científica existente no nosso património documental e da necessidade de responder aos desafios de outros arquivos históricos dos Estados-membros, numa cooperação multilateral, na partilha de conteúdos comuns e conexão em rede, foi criado o Arquivo Histórico da CPLP a 30 de junho de 2015. O acervo documental do secretariado é constituído por centenas de documentos originais, cópias autenticadas e cópias com despachos manuscritos. Documentos produzidos e recebidos de valor primário, secundário, probatório e histórico, que num contexto de boas práticas arquivísticas devem ser preservados e tratados em conformidade com as normas arquivísticas nacionais e internacionais. Por decisão da Direção-Geral do Secretariado Executivo da CPLP, fui convidada para aceitar o desafio
em coordenar este ambicioso projeto do Arquivo Histórico, que consiste em 3 fases. A primeira fase, na elaboração dos termos de referência para definir os critérios pretendidos a serem estabelecidos, que consistem em inventário, levantamento do diagnóstico, desmaterialização do fluxo documental, identificação de tipologias documentais, integração de avulsos, tendo como suporte o plano de classificação institucional orgânico e funcional e na digitalização de suportes documentais do acervo documental, desde a data da criação da organização em 96 até o ano de 2016. Foi concluída com sucesso a primeira fase do projeto em janeiro deste ano. A segunda fase, a implementar a curto prazo, ainda este ano de 2019, a aquisição de software compatível para o suporte de acervo digitalizado. Com a implementação desta ferramenta, permitirá as funcionalidades desde a criação arquivística, elaboração de tabelas de seleção, relatórios estatísticos, catálogos em linha, guias de fundos e posterior disponibilização de conteúdos para consulta e partilha através da plataforma. Terceira e última fase, que é uma fase mais complexa, é um projeto a implementar a médio ou longo prazo. Criação de rede de arquivos históricos da CPLP, pois o processo exige tomada de decisões a nível de reuniões de pontos focais de cooperação e, posteriormente, a nível dos ministros da Cultura da CPLP. A disponibilização de fundos para a sustentabilidade deste projeto e a definição de critérios a serem estabelecidos na disponibilização dos acervos documentais dos arquivos históricos dos Estados-membros serão objetos de avaliação e discussão na reunião dos ministros da Cultura da CPLP. Para a partilha de conteúdos comuns históricos, compete a tutela de cada arquivo histórico de cada Estado-membro a designar a entidade nacional a pessoa responsável a apresentar o arquivo histórico do Estado-membro, parte integrante da rede. A CPLP seria como se fosse um chapéu, o elo de ligação dos arquivos históricos da comunidade. O que se pretende alcançar com este projeto? No âmbito da operacionalização do Plano Estratégico de Cooperação Cultural Multilateral da CPLP, nomeadamente o eixo 4, Património Cultural e Memória Histórica da CPLP, que visa promover a recuperação dos acervos históricos nacionais com vista à criação de um arquivo histórico comum do período colonial e da luta de libertação, memória histórica da CPLP e rede de arquivos históricos da CPLP, em que todos os arquivos históricos partilhariam os seus acervos documentais relevantes da memória histórica através da plataforma comum e a conexão entre eles a partir de qualquer parte do mundo. E não só. Pretende-se ainda afirmar-se como referência técnica e científica, alargando a cooperação multilateral com estudantes, investigadores, historiadores, entidades públicas e privadas, da sociedade civil, técnicos especialistas, instituições académicas, centros de investigação e docentes no âmbito da lusofonia. Contribuir para a dinamização dos sistemas de arquivos, criando estruturas de qualidade eficientes e eficazes como suportes nas tecnologias de informação e comunicação. Desenvolver intercâmbios entre especialistas da área, em seminários, congressos e workshops. Identificar parceiros detentores de acervos fotográficos históricos. Agora vou apresentar um vídeo sobre o projeto, desde a fase inicial até a fase... Não sei se... Obrigada. Este é o projeto que foi concluído com sucesso em janeiro de 2019. Esta é a equipa que eu estava a coordenar e que consiste, estava assim, toda a documentação, 5 km de documentação, sofreu várias fases de tratamento, que são os documentos históricos.
Esta é a primeira fase que já está concluída. Não tem som, não. Tem som. Tem som. Se pode iniciar. Não vai iniciar. Vamos voltar no máximo. Não faço isso. Se tem som. Aqui também estão os dois no máximo. Agora vou reiniciar. É preciso ficar segurar. Talvez seja melhor. Fica aqui. Está a fazer um bocadinho de força.
Muito obrigada, doutora Rosa Paes. Segue-se então a doutora Alexandra Aparício, diretora do Arquivo Nacional de Angola. Faça força. Boa tarde. Agradeço a oportunidade que me dão para falar um pouco sobre os arquivos em Angola. Agradeço à comissão organizadora o convite que me fizeram para estar presente, para juntos pensarmos um pouco sobre os arquivos da lusofonia e, quem sabe, fazer parte do CESA e, quem sabe, dentro de 4 ou 6 anos, termos um CESA em Angola, já nas novas instalações. Vou falar um pouco sobre o Arquivo Nacional de Angola, o que são os arquivos em Angola e que perspectivas futuras nós temos. O Arquivo Nacional de Angola foi criado em 1933 com o nome de Arquivo Histórico Colonial. Portanto, era um arquivo que reunia a documentação produzida pela então colónia de Angola, que depois se tornou na província de Angola. Essa documentação, depois da independência, em 1975, portanto a independência de Angola, ocorreu a 11 de novembro de 1975 e tomou-se a decisão de essa documentação que estava armazenada na então Fortaleza de São Miguel, um dos fortes mais antigos da cidade de Luanda, que é a capital e que era a capital da província também. Essa documentação foi transferida para o espaço onde hoje se encontra. Mais à frente eu vou mostrar a imagem. E as funções desse arquivo, que deixou de se chamar Arquivo Histórico Colonial para se chamar Centro Nacional de Documentação e Investigação Histórica, deveria cuidar do que era o arquivo histórico, promover a investigação científica no domínio da história. Eu entrei para essa instituição em 1983 e hoje sou a sua diretora. Fiz de tudo um pouco naquela casa, desde arrumar os livros na estante, passar da área da biblioteca para a área, o departamento dos arquivos, tentando criar soluções possíveis para que a documentação esteja disponível. A partir dos anos 90, o arquivo mudou de nome, passou a chamar-se Arquivo Histórico Nacional, depois teve o nome de Arquivo Histórico de Angola, depois teve o nome de Arquivo Histórico outra vez. E passou a ter as funções de guardião da memória nacional, coordenador da política arquivística nacional, sensibilizando e apoiando os arquivos administrativos e fazendo seminários de gestão. Não havia, nos anos 90, nenhuma instituição de formação de arquivos. Então, o arquivo histórico da altura organizava cursos e seminários de gestão de 4 semanas, 3 semanas, 4 semanas, para poder proporcionar aos técnicos que tratavam, que organizavam os arquivos administrativos, para explicar o que era a gestão documental, o que era um arquivo, como ter o arquivo administrativo organizado. Em 2009 foram finalmente aprovados os estatutos do arquivo e então o arquivo passou a chamar-se, em definitivo, Arquivo Nacional de Angola, passando o arquivo histórico a estar inserido no Arquivo Nacional. Manteve a função de guardião da memória nacional, coordenador da política arquivística nacional, tendo como objetivos principais zelar pela preservação e divulgação do acervo proveniente dos distintos organismos da administração do Estado, regular toda a atividade dos arquivos do país, implementar o Sistema Nacional de Arquivos. Nós sentíamos que era importante criar-se um sistema que regulamentasse os diversos arquivos, não só arquivos administrativos, também os arquivos eclesiásticos, arquivos dos cartórios, portanto, ligados aos tribunais, cartórios e arquivos privados. Essa ainda continua a ser um desejo
que pensamos conseguir concretizar este ano, porque vamos até ao final do ano, penso eu, conseguir aprovar o Decreto-Lei para a criação do Sistema Nacional de Arquivos. Portanto, o Arquivo Nacional, dentre as ações que realiza, faz o tratamento dos fundos que existem, dessa documentação herdada do tempo colonial, porque por questões operacionais e neste momento de espaço já foram incorporados vários arquivos depois do período de independência, tanto arquivos mais recentes, mas neste momento, por falta de espaço, nós não estamos a fazer incorporações. Temos imensos pedidos, habitualmente a documentação é-nos entregue avulsa, nem uma guia de remessa costuma ter, às vezes são sacos, tipo sacos do lixo, que às 8 da manhã temos à porta da instituição e o guarda diz foi uma carrinha que veio trazer. E depois nós andamos a tentar perceber de onde é que vieram. Espera, parece que isto veio do Ministério do Plano. Ok, pronto, é plano. Não, estes aqui parece que vieram do Conselho de Ministros. Ok, pelo menos alguém nos entregou documentos. Fazemos campanhas de sensibilização permanentes para o tratamento adequado, para explicar o que é a incorporação, como é que se faz, como se prepara uma guia de remessa, enfim, as várias tarefas. Tratamos também de sensibilizar para a preservação desse património documental, porque infelizmente, eu digo infelizmente porque as novas tecnologias têm prós e contras. No nosso caso, as empresas que querem oferecer serviços de gestão documental e tratamento de arquivos digitalizam as coleções, os fundos e muitas vezes deitam-nos fora. Então nós andamos de instituição em instituição a explicar que não podem eliminar, há um processo, tem que haver a avaliação, tem que se criar uma comissão de avaliação, o Arquivo Nacional tem uma palavra a dizer, etc, etc. Fazemos conferências e palestras para aumentar esse nível de conscientização para a importância dos arquivos. Continuamos a fazer formações e capacitações em arquivos correntes. Aliás, aprovámos a Lei Geral de Arquivos em 2017, que eu mais à frente vou falar, e a partir desse momento nós temos pedidos semanais de capacitações nas diversas instituições do Estado, inclusive empresas públicas, hospitais, universidades, porque de repente há uma lei e tem que se cumprir a lei e as pessoas de repente percebem que temos ali aquele monte de papéis velhos, aquele arquivo morto, e como diz o diretor adjunto do arquivo, morto está no cemitério. Arquivo não é morto. Temos que tratar, temos que fazer alguma coisa. Não há espaço, temos que perceber como é que nós vamos tratar da questão do espaço. Os documentos não podem ficar atirados nas varandas ou nas caves ou nas prisões, como acontece com a documentação judicial. Foi uma das últimas informações que fizeram chegar no mês de fevereiro, é que há uma cadeia que está cheia de documentos, os presos não cabem lá, não podem pôr os presos porque têm muitos papéis. Então pedem urgentemente o Arquivo Nacional para ver como é que se faz, o que é que se faz daqueles papéis velhos. Portanto, é mais uma tarefa. Fazemos exposições para divulgação do acervo, criamos um sistema de trimestralmente fazer uma exposição simples, selecionamos um tema, temos no Arquivo Nacional um espaço que permite fazer essa exposição e depois divulgamos nas escolas, nos institutos médios e de ensino superior e na sociedade civil, para que as pessoas percebam porque é que é necessário preservar a documentação. A documentação é utilizada não só para fins académicos, mas também pode ser utilizada para conhecermos a nossa própria vida. É comum termos solicitações de escolas de base, portanto, um dia apareceram-nos lá uma escola com 62 crianças entre os 5 aos 8 anos e foi um bocadinho complicado porque não estávamos preparados, mas conseguimos arranjar uma forma de criar uma espécie de um desdobrável com os desenhinhos, um papel, porque é que o papel é importante, o pai lá em casa não tem papéis para guardar e porque é que se tem que tratar dos papéis, que os papéis ficam doentes e depois tem que fazer preservação, enfim.
Acabou por ser uma atividade prazerosa, porque conversar com crianças é sempre divertido, é inédito. Para nós foi um bocado inédito e penso que daquele grupo, talvez alguns, 1 ou 2 poderão vir a ser futuros arquivistas. Fizemos em 2011, quando conseguimos inscrever um fundo, o Arquivo dos Dembo, no programa Memória do Mundo da Unesco, em parceria com o Arquivo Histórico Ultramarino. Isto é uma documentação do século XVI e XVII, que trata das relações com chefias autóctones que, aprendendo, tanto utilizando a escrita, contactavam uns entre os outros e contactavam também com as autoridades da colónia. Este arquivo é um bocado inédito, existe uma vasta documentação no Arquivo Histórico Ultramarino que foi trazido para Portugal em 1934 e que temos uma parceria para o tratamento dessa documentação, e em Angola ficamos com alguns códices dessa documentação. Hoje sabemos que essas chefias dessas linhagens de Dembo, que estão situadas em 3 províncias de Angola, nomeadamente a província do Uís, do Bengo e do Kwanza Norte, ainda têm documentos consigo, na sua posse, documentos do século XVI, século XVII. Devido à guerra, essa documentação, uma parte dela poderá ter-se perdido. Conseguimos este ano, finalmente, retomar o processo e agora, a partir do mês de março, vai uma equipa deslocar-se para essas províncias. Já fizemos o contacto com essas autoridades tradicionais para identificar, verificar o estado dessa documentação, digitalizarmos, pensarmos como se poderá fazer o restauro e a preservação para que essa documentação possa juntar-se à restante que está no programa Memória do Mundo. Os fundos, alguns dos fundos que nós temos, a nossa documentação é essencialmente do século XVIII ao século XX. Os fundos são da Secretaria do Governo-Geral e outras secretarias provinciais, Governo-Geral de Benguela, Alfândega, Administração do Conselho, Administração Civil, Caminho de Ferro de Luanda e de Benguela, açucareiras. Eu coloquei açucareiras porque são várias. Angola teve, tanto a cana-do-açúcar é um dos principais produtos de exportação do tempo colonial, e nós tivemos várias açucareiras, uma na região perto de Luanda, tivemos outra na região centro-sul e outra na região norte. Então, parte da documentação dessas açucareiras está no arquivo. Imprensa Nacional também temos um grande fundo, Tribunal da Relação de Luanda. Temos muito mais fundos porque nós temos identificados cerca de 15 km de documentos, documentação que vai desde, tanto essa documentação, temos uma coleção bibliográfica também com cerca de 45 mil títulos, temos uma coleção iconográfica muito grande, projetos, cerca de 6 mil projetos que foram recolhidos já de edifícios públicos do tempo da província de Angola e da República Popular de Angola. E claro, a equipa ainda é muito pequena, temos vindo a fazer todos os possíveis para o tratamento dessa documentação. Já começámos as digitalizações, não posso neste momento dizer se teremos 15 ou 20 mil objetos digitalizados de cada um dos fundos e de tipologia diversa, mas contamos em períodos melhores, mais áureos do ponto de vista financeiro, conseguir continuar essas digitalizações. Portanto, isto é o edifício. Nós ocupamos 4 andares deste edifício, que é um edifício privado. Temos o resto do chão, temos um mezanino, o primeiro andar, e temos uma cave. Isto é apenas uma imagem. Não temos, a cave está cheia de documentos, estão armazenados por forma a não apanharem água, porque infelizmente, como é um prédio privado, parte dos tubos de água de canalização passam na cave. Então nós, depois de várias inundações, tivemos que ser criativos para fazer com que, quando um tubo se rompe, porque às vezes acontece que o senhorio não quer mudar os tubos, custam muito dinheiro e não nos quer ali, o
tubo rompe-se, nós temos que, como já aconteceu, mandar cortar a água à cidade, falar com o Ministério da Energia, com o Secretário de Estado das Águas, para que cortasse a água à cidade de Luanda, para que a memória do país não se perdesse. Portanto, os arquivos em Angola, existe o Arquivo Nacional de Angola, enquanto órgão reitor da política arquivística. Eu falei da necessidade de implementarmos o Sistema Nacional de Arquivos. Portanto, há muitos anos que nós vimos tratando de tentarmos implementar este sistema, mas o facto de não termos uma legislação implicava as pessoas ouvem-nos, dizem ok, mas depois viramos as costas e ninguém nos liga. Então, como eu referi, já foi criada a Lei Geral de Arquivos, está implementada, está a ser já regulamentada, e então isso mudou um pouco o sistema, e estamos em condições de apresentar o Decreto-Lei para a criação do Sistema Nacional de Arquivos, para que os diversos arquivos públicos e arquivos privados de interesse público tenham pelo menos uma mesma metodologia de trabalho. Já sabemos que vamos encontrar diversos problemas no sentido como cada um está a fazer a sua digitalização, cada um está a implementar o seu sistema de gestão documental, mas nós vamos ter que conseguir conversar entre uns e outros, porque quando a documentação for recolhida ao Arquivo Nacional de Angola, nós temos que conseguir perceber o que é que temos, o que é que vamos receber, e um Sistema Nacional de Arquivos vai nos permitir conversar nas diversas linguagens e entendermos-nos todos. Existem os arquivos administrativos e correntes, tanto que não têm profissionais especializados e preparados. Como eu já referi, nós fazemos então a formação desses técnicos de arquivos para a Administração Central do Estado, órgãos públicos e privados. Foi criado finalmente, portanto, em 2014, o Instituto Superior de Ciências da Comunicação, ISUCIC, e pela primeira vez começou-se a formar em Angola técnicos, portanto, cientistas, licenciados em Ciências da Informação, arquivistas, bibliotecários, e o ano passado saiu o que eu chamo a primeira fornalha, de 15 jovens que têm muita teoria e nós verificamos que não têm prática absolutamente nenhuma. Eles ensinaram-lhes o que é um arquivo, como é que se tem que trabalhar, como é um sistema, o que é o ideal. E nós em Angola temos tudo menos arquivos ideais, porque ainda não conseguimos implementar esse ideal de arquivos, e então sentindo essa dificuldade, estamos a preparar, tanto neste momento foi entregue já uma proposta para um acordo entre o Arquivo Nacional de Angola e o Instituto Superior de Ciências da Comunicação para termos esses jovens a estagiar, pelo menos um mínimo de 6 meses, no Arquivo Nacional e em outros arquivos existentes, para que quando passarem para o mercado de trabalho eles estejam preparados para os diversos problemas que vão encontrar e não ficarem muito surpresos, mas aquilo que a professora ensinou não é isto que eu estou a encontrar. E é um bocadinho difícil, uma vez que não têm contacto com os arquivos, eles perceberem que isto é o ideal e nós estamos aqui em baixo e temos que chegar até aqui. E estas são as condições que temos e, como diz o ditado, quem não tem cão caça como o gato. O diagnóstico da situação dos arquivos tem-nos dado a entender, portanto, para além dos arquivos correntes, não existem arquivos intermediários, não existem, tanto, há falta de boas práticas, políticas de preservação e conservação. Do ponto de vista legislativo, portanto, nós temos a lei pública, portanto, foi aprovada a Lei 1417, 7 de agosto, a Lei Geral de Arquivos, que regulamenta a política arquivística nacional e as práticas arquivísticas, que veio mudar o sistema de arquivos e o tratamento documental em Angola. Preparamos, como eu disse já, o Decreto-Lei de aprovação do Sistema Nacional de Arquivos e vamos incluir nesse Sistema Nacional de Arquivos as várias instituições, mesmo os arquivos privados, porque percebemos a vantagem de estar um pouquinho mais atrás, ou muito mais atrás que muitos outros países, é que nós escolhemos as experiências boas e más dos demais países.
E então percebemos que devemos integrar no Sistema Nacional de Arquivos os arquivos existentes. Nós temos muito boas relações com os arquivos militares. Os militares são rigorosos. Nós dizemos, vocês devem trabalhar assim, assim, esta é a metodologia, e eles cumprem. Os arquivos policiais, mesmo os arquivos do Segredo de Estado também, nós damos a formação. Os arquivos, claro, não temos acesso a essa documentação, mas são excelentes parceiros do Arquivo Nacional. E nós queremos fazer com que todas as instituições sejam excelentes parceiros do Arquivo Nacional, e então uma das formas é incluir no Sistema Nacional de Arquivos. Vão ter vários níveis, etc., mas vamos poder conversar e dar uma orientação metodológica, que é o que nós queremos. Ok, podem fazer o vosso trabalho, mas do ponto de vista de orientação é esta. E assim, como eu já referi, penso que se vai poder estabelecer boas práticas no tratamento documental. Temos as permanentes campanhas de sensibilização, não só a nível da cidade de Luanda, que é, por ser a capital onde existem o maior número de instituições, mas por todo o país. Fazemos esse trabalho de sensibilização sempre que é possível, sempre que há uma deslocação a qualquer cidade, a qualquer província, para a construção, portanto, com a publicação da Lei Geral de Arquivos também conseguimos que se começasse a pensar na construção dos arquivos provinciais. Então temos 3 províncias que neste momento já colocaram dos seus projetos de investimento público a construção de arquivos provinciais, que é uma ação que está prevista para este quinquênio. Esperamos que até 2022 já existam pelo menos, talvez não totalmente acabados, mas já a meio ou quase a meio, 3 arquivos provinciais. Isso para nós é uma vitória muito grande, porque andamos há 30 e tal anos na luta para a construção dos arquivos. Já houve alguns arquivos provinciais, mas a guerra que sofremos tanto a guerra que o país teve por mais de 27 anos, fez com que a prioridade deixassem de ser os documentos, e muita documentação se tenha perdido, ao ponto de haver cidades mais para o interior que tiveram guerra intensa, onde não existe um registro único do nascimento dos cidadãos dessa província. O que existe na cidade de Luanda ajuda, mas tem que ser criados, foram feitos novos registros para determinadas cidades. E então, pensar-se na construção de um arquivo provincial é uma vitória muito grande. Perspectivas futuras, vamos continuar a tratar da legislação. Uma das leis que também pretendemos para terminar um pouco o caos que é no nosso país as digitalizações, vamos preparar uma lei da digitalização, vamos trabalhar com o Ministério das Tecnologias de Informação para a criação desta legislação, vamos continuar com a publicação de instrumentos normativos, vamos mudar para um novo edifício, que eu mais à frente vou apresentar. Já começou a ser construído em 2012 um novo edifício, que tem cerca de 40 mil metros quadrados, tanto todo o terreno. Construção temos cerca de 35 mil, são 4 edifícios, depois eu vou mostrar a imagem. Portanto, esperamos que até 2020, eu estou a fazer sendo positiva, podermos estar num novo edifício, e por isso é que eu penso que dentro de 6 anos poderemos realizar um CESA em Angola. Continuar o reforço das capacitações técnicas, acompanhar os projetos de construção dos arquivos provinciais, implementar o Sistema Nacional de Arquivos, que acreditamos que a lei estará aprovada até o final deste ano e que o ano de 2020 será um ano de grandes mudanças do ponto de vista de arquivos em Angola. Continuar a desenvolver ações para a boa prática de gestão documental e retomarmos os projetos para o tratamento documental, porque infelizmente a crise financeira que Angola vive desde alguns anos atrás fez com que algumas verbas que estavam já disponíveis para esse fim tenham diminuído consideravelmente, muitas delas já não existem. Então, esperamos num futuro próximo podermos retomar esse trabalho. Portanto, e aqui apresento-vos
o novo, as futuras instalações do Arquivo Nacional de Angola. Como vêem, são 4 edifícios, teremos um auditório, uma área, vão ser necessários 250 pessoas para trabalhar nesta casa, com um atendimento de 450 usuários dia. Portanto, isto para quem tem uma equipa hoje de 20, já fomos 50, hoje somos 20, para 250 temos ainda um longo caminho, mas nós, angolanos, somos resilientes, somos duros na queda, levantamos e continuamos, e acredito que em 2020 possamos então fazer que até o final deste ano as obras terminem e nós, até ao final de 2020, possamos estar no novo edifício. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Alexandra Aparicio, pela visão que nos deu do sistema arquivístico em Angola. Eu dava a palavra agora à doutora Sónia Carvalho, do Arquivo Histórico Nacional de São Tomé e Príncipe. Eu disse agora Arquivo... é só Arquivo Histórico Nacional. Sim. Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para apresentar este, se calhar, o arquivo mais pequeno do Estado, mais pequeno da CPLP, São Tomé e Príncipe. Nós somos um arquipélago de 1000 km² e de 200 mil habitantes. Então, somos pequenos, de tamanho, mas grandes de coração. Eu vou tentar apresentar o Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe, que este ano, no dia 7 de junho, fará 50 anos. É um arquivo que foi criado a partir do decreto 49.047, cujos objetivos fundamentalmente são os de guardar, conservar e divulgar a história de documentos relativos à história nacional. O Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe está constituído por 2 núcleos. O núcleo de São Tomé, que contempla os arquivos da Secretaria-Geral do Governo, com as séries que eu aqui apresento, que vêm temos documentos desde o início do século XIX até o século XX. No núcleo do Príncipe temos estes arquivos, que é o arquivo da Câmara Municipal, arquivo da Administração do Conselho, que já é mais antigo também, não é? E arquivo da antiga Curadoria dos Serviçais e Colonos. O Arquivo Histórico de São Tomé e Príncipe atualmente tem esta organização. No nosso repertório nós podemos encontrar documentos da Curadoria Geral dos Serviçais e Indígenas, da Câmara Municipal de São Tomé e Príncipe, temos vários fundos, Direção das Obras Públicas e Urbanismo. Nós também já começamos a digitalizar. Temos fotografias, postais, fichas de trabalhadores, alguns livros, boletins oficiais, revistas, jornais. O Arquivo Histórico, infelizmente, funciona numas instalações que não são as mais adequadas para se instalar um arquivo. Daí, e tendo em conta as condições climatéricas do país, nós ainda temos muita sorte de termos documentos em bom estado de preservação. Outra situação que nós temos e que é grave em São Tomé e Príncipe é que nós não temos um arquivista formado. Infelizmente,
esta é a verdade. Eu sou diretora do Arquivo Histórico, mas não sou da área dos arquivos, sou da área das literaturas, estudos românicos. Nós contamos com 5 colaboradores no Arquivo Histórico, nenhum com formação superior, todos com simplesmente o ensino secundário. Nós temos em São Tomé e Príncipe, foi criada em 2014 a primeira universidade pública. Tentou-se criar um curso em ciências documentais, mas infelizmente também não houve procura, portanto nem sequer chegou-se a abrir, porque não é uma das áreas mais apelativas. Nós, infelizmente, em São Tomé continuamos a ver o arquivo como espaço para depositar velharias. Normalmente, quando as pessoas têm coisas... olha, vocês não querem nada, nós temos, vocês não querem ficar. Ainda na semana passada recebemos uma carta da Direção de Obras Públicas e Urbanismo a nos dizer, olha, vamos fazer a modelação nas instalações, ou vocês vêm buscar os documentos ou nós queimamos. No ano passado tivemos o mesmo problema com a Direção-Geral do Orçamento, dos Impostos. Foi a mesma coisa. Já tinham até, chamaram-nos a atenção porque já tinham levado 2 carrinhas para a lixeira para queimar, quando chamamos a atenção e eles pararam. Mas nós temos vários desafios. A construção de umas